A paz do Senhor para os irmãos. Meus amados irmãos, já temos ouvido talvez a metade da cantata, e não sei se os irmãos observaram bem a mensagem embutida em cada um dos louvores. E eu arrumei uma palavra do Senhor aqui, e ela está também baseada no louvor que nós ouvimos. Nós falamos muito aí de Jesus Cristo, essa é a coisa boa, mas eu quero fazer hoje uma outra apresentação do anticristo. Cristo e o anticristo. Talvez este último, talvez você não tenha muito conhecimento do anticristo, mas o Cristo, acho que todos conhecem muito bem, sabe quem ele é. Cristo é o ungido de Deus no grego, ou no hebraico, o Messias. Então, uma pessoa desejada, profetizada lá no Antigo Testamento sobre a vinda dele. Nós ouvimos aqui um hino que tocou muito em nossos corações sobre o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Não existe outra coisa para purificar os nossos pecados a não ser o sangue de Jesus. Às vezes as pessoas pensam que uma reza então purifica pecado. Não, a reza não purifica pecado. Talvez uma pregação, eu creio que também não. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E às vezes as pessoas não meditam bem nisso aí. O hino que foi louvado ao Senhor é uma mensagem muito linda, muito profunda sobre o sangue de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Vou falar primeiro sobre o Cristo e depois falarei sobre o anticristo. Então, para começar, nós temos em João, no capítulo 1, versículo 41, diz a palavra do Senhor o seguinte: Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Achar Jesus é uma coisa muito boa. Onde encontrar Jesus? Talvez a pessoa pensa que é lá em Belém de Judá que vai encontrar Jesus. Se você for lá, não vai achar nada, nem as ruínas estão ali, onde ele morou, onde ele viveu. Bem, mas Jesus está aqui conosco agora. Então você tem que procurar encontrar ele, encontrar Jesus no louvor, no testemunho que foi dado aqui. Aquilo é obra de Jesus Cristo. E quando a pessoa tem um encontro pessoal com Jesus, a vida da pessoa transforma em uma nova criatura. Às vezes a pessoa pensa: olha, eu tenho Jesus aonde? Nos seus lábios? Onde está Jesus? Na sua vida, na sua alma? Sim, tenha um encontro pessoal com Jesus. Falar que tem Jesus e não ter constitui um engano, mas eu falo e provo: eu tenho Jesus no meu coração, eu aceitei, ele entrou na minha vida. Então por isso a minha vida que vivo hoje é Cristo que vive em mim. Não mais eu, diz o apóstolo Paulo, não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esta é a vida dos crentes, que são transformados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Então temos aí o Senhor Jesus, e talvez as pessoas não entendem muito bem as obras que ele fez. E às vezes a pessoa só tem um Cristo assim imaginado numa cruz, e somente aquilo, só um Cristo morto. Pois bem, mas há algo importante que Jesus operou nesta vida. Olha, a palavra de Deus nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa habitação de Jesus como homem é muito importante, é um mistério do nascimento de Jesus. Jesus nasceu de uma mulher sem a participação do homem, porque o que estava em Maria era gerado pelo Espírito Santo. Então, se não fosse isso, Jesus como homem também não seria grande coisa. Também, se não fosse isso, ele não poderia morrer numa cruz como nosso Salvador. Teria que ser daquele jeito mesmo. Jesus nasceu de uma mulher
sem participação do homem, porque assim está escrito lá no Gênesis. Então a semente da mulher é ela que pisou na cabeça da serpente, e nós assim cremos. Então foi através de Maria que Jesus veio ao mundo. É interessante notar que Maria se entregou para Deus. E quando o anjo falou com ela sobre o nascimento de Jesus, ela apenas fez uma pergunta: como pode ser isso, ó senhor anjo, sendo que eu não conheço varão? Como é que pode ser isso? Olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. E pronto, e ela aceitou aquela palavra, respondendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Então se humilhou. Pois bem, e através disso Jesus nasceu. Jesus nasceu e viveu aqui mais ou menos 33 anos e meio, mais ou menos. E nesse viver de Jesus aqui, os evangelhos, João, Mateus, Marcos e Lucas, registram os milagres feitos por Jesus, as maravilhas que ele operou também. Nenhum homem, então, antes de Jesus e após Jesus, fez o que Jesus fez e operou. Então, curou várias enfermidades com o poder da sua palavra, sem usar medicamento, só com a sua palavra. Muitas pessoas foram curadas, assim registra o Evangelho. Não somente cura de enfermidades, mas também operou maravilhas que nenhum homem do passado, então, não fez o que ele fez. Então, como foi essas maravilhas? Por exemplo, Jesus andou sobre o mar da Galileia, andou e não se afundou. O Pedro afundou, mas Jesus não. Foi uma operação de maravilhas. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, e através desses 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000 pessoas. Uma operação de maravilhas. E ainda sobrou 12 cestos de pedaços de pão e de peixe também. Essa é uma operação de maravilhas que Jesus fez aqui na terra. Jesus fez o seguinte também, lá em João 2, transformou uma água potável em vinho puro e saboroso. Foi um milagre. O primeiro milagre que ele fez foi esse: transformou água em vinho. Eu acho interessante que às vezes já preguei uma mensagem nesse assunto, dizendo que hoje ele opera a mesma coisa. Um pecador que às vezes tem pouco valor, como a água tem, não tem valor assim aquisitivo quase nada, mas ele transforma uma pessoa de pouco valor numa sociedade ou no mundo que vivemos em uma pessoa importante, destaque, porque Jesus entrou naquela vida. É essa a operação de Jesus. O que não vale nada, vale muito depois que Jesus entra na vida da pessoa. Pois bem, e Jesus não somente limitou nessas coisas, operação de milagres e maravilhas, mas Jesus também mostrou o seu poder sobre a morte. Então, ressuscitou uma pessoa, um rapazinho já indo para o cemitério, e ali a mãe chorando, mas Jesus recobrou a vida dele. E então, aquele enterro então, foi desmanchado, o enterro todo chorando, triste e tal, mas de repente o rapaz está em pé e volta andando para casa, e a mãe ficou muito alegre com aquilo. Então, a filha de Jairo também foi ressuscitada pelo poder de Jesus Cristo. Sim, Jesus ressuscitou pessoas mortas. Quem é que fez isso na Bíblia, a não ser Jesus? Quem é que faz isso hoje no mundo em que vivemos? Além do mais, vai mais na frente, vai lá para João capítulo 11, vê o que ele fez ali, um milagre extraordinário mesmo. Uma pessoa morta há 4 dias, já em estado de putrefação, mas Jesus chega naquele túmulo e grita bem alto: Lázaro, sai para fora. Então, e o defunto levantou. Foi uma operação maravilhosa. Alguém diz: olha, Jesus falou o nome de Lázaro. Se não falasse esse nome, levantaria todos os defuntos que estavam no cemitério, mas ele queria só o Lázaro. Lázaro, vem cá, vem para fora. E foi um milagre maravilhoso. Esse é o Jesus maravilhoso. Esse Jesus não foi bem compreendido pelo seu povo. O seu povo rejeitou, os próprios da família e também o povo da sua terra rejeitou Jesus. Então, condenou Jesus, julgou Jesus, o inocente. Então passou a ser uma pessoa então destinado a morrer.
e levaram numa cruz. Jesus morreu, padeceu numa cruz. Diz o Coríntio que Jesus de fato morreu, mas também ressuscitou dos mortos. Essa morte de Jesus, nós já ouvimos também aqui melodias, canção sobre esse assunto. Essa morte de Jesus na cruz é o motivo que eu e vós outros estão aqui nesta noite. É através da morte de Jesus que somos salvos. Foi ali no Calvário que ele derramou o seu sangue carmesim para a salvação de nossas almas. Mas não ficou no túmulo. Ao terceiro dia ressuscitou, ficou 40 dias andando aqui na terra, mas depois subiu ao céu com poder e glória, aleluia. E diz, esse Jesus voltará. Ele vai voltar a este mundo para levar a sua igreja querida. Pois bem, isso tudo são coisas registradas na palavra de Deus, são coisas que estão na Bíblia. Então, mas agora vou passar rapidamente para o anticristo. O anticristo é uma pessoa que quer ser oposto a Cristo. Não é totalmente o antes contra ele, mas ele quer imitar ele. Então, desde lá do Velho Testamento, esse personagem surge lá no Velho Testamento. Ele querendo parecer Deus, fazendo-se de Deus e não sendo Deus. Ele, meus amigos, ainda não se manifestou no mundo em que vivemos, mas está para manifestar a qualquer momento. É uma pessoa que quer imitar Jesus, é uma pessoa com o poder de Satanás, é uma pessoa que está sob o poder do demônio. Jesus está com o poder do Pai Celestial. Ele falava sempre, o que eu faço é o meu Pai que está comigo. E ele orava ao Pai e pedia, e assim fazia. Mas o anticristo que está para surgir no mundo em que vivemos, este anticristo é contra, é com o poder de Satanás, é a besta do Apocalipse, do capítulo 13, é o 666, é o que está para acontecer a qualquer momento. Meus amigos e meus irmãos, olha, nós temos aí o poder municipal, poder estadual, poder nacional. Onde está o poder mundial? Cadê o poder mundial? ONU? Não, a ONU representa muito mal, mas então não é a ONU. O mundo precisa, então, de uma pessoa para governar o mundo. As tragédias que estão acontecendo em alguns países africanos, lá do Oriente também, há um problema sério. Sabe o que é? Aquelas pessoas tornam-se ditador, torna dono daquele país e faz o que bem interessa, e às vezes as demais nações não cooperam. Está morrendo pessoas agora mesmo na Síria. Então é esse o problema, porque não tem uma pessoa para dar uma ordem explícita, para com isso agora. Não existe, ONU não faz isso, então está morrendo. E o que está acontecendo? Está faltando nesse tabuleiro, então, o governo mundial. O governo mundial está para chegar. O governo mundial é o anticristo. O governo mundial não gosta de Deus e nem do seu povo. É um governo de mentira, embutido de Satanás. Vai ser um problema muito sério para esse mundo em que nós vivemos. Mas antes que isso aconteça, ainda há tempo, que quando esse governo mundial instalar nesse planeta, então esta igreja que está aqui já foi então arrebatada. Esta igreja não é de anticristo, esta igreja é de Cristo e o seu poder. Então nós cremos nisso e estamos aguardando a qualquer momento este precioso arrebatamento da igreja de Cristo. Amém. Então, e Jesus então deu umas certas recomendações, falando assim, o amor que ele tem para conosco, para com o povo, dando assim um algo para dizer, olha, quando é que vai surgir o anticristo? Ele diz lá em Lucas capítulo 21 e 29 a 34, assim, olha, olhai para a figueira e todas as demais árvores. Figueira, então ali significa então o quê? O que é figueira? A figueira então somos nós, somos o povo de Israel, o povo de Israel. Figueira, oliveira, videira, tudo é relacionado ao povo de Israel.
olhai para a figueira. Então nós temos um dever de estar olhando os acontecimentos lá em Israel, os acontecimentos em Israel e o mundo árabe. E aqui é muito interessante, há algo profético entre esses dois povos. Vamos ver o que está acontecendo ali. Então Jesus olha para isso, e quando nós estamos vendo os acontecimentos através da mídia, vemos que realmente Jesus está para chegar a qualquer momento, e ele recomenda ainda mais. Olha, então diz ele lá em Mateus 7, então diz o seguinte, olha, ele fala sobre os dois caminhos que há no mundo em que vivemos, dois caminhos, um largo e outro estreito. E ele diz, olha, porfiai por entrar pela porta estreita. Largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Realmente é o mundo que vivemos, um mundo largo, um mundo que a pessoa faz o que bem quiser. Nem as autoridades podem proibir o que eles estão fazendo o que eles bem querem. É o mundo largo, eu faço aquilo que eu quero, eu sou Senhor da minha vida. É o final do mundo, vai ser assim mesmo. O homem é o poder máximo, o homem é tudo na vida, nada de Deus, nada de Jesus, é o homem, sim, é ele. Essa é a filosofia do final do mundo. Então já começa por aí, eu faço o que eu quero, eu na minha casa eu mando e pronto, já é o princípio, meus amados irmãos. Mas Jesus recomenda no Mateus 7, então diz, olha, porfiai por entrar pela porta estreita, caminho estreito. E às vezes os crentes em Jesus renunciam muitos prazeres que você vive, muitas coisas que você acha que é muito boa, e os crentes renunciam por amor a Cristo. Por um pouco de tempo nós não estamos compartilhando com esse mundo em que vivemos, mas compartilhando com a palavra do Senhor. Então, e Jesus dotou a nós todos então do livre arbítrio. Você então faz aquilo que você acha que é bom, mas há um caminho certo, há o caminho errado, há uma luz, há umas trevas, a Deus, a Satanás. Só essa dualidade. E agora você escolhe quem você quiser. Escolhe Jesus, meu amigo, para ser seu Salvador, e vamos viver juntos no céu.